Oi, turminha, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa aula de História. Lá na apostila, página 4, nós vamos falar sobre tradição oral e a cultura dos povos nativos. Então, a oralidade dos povos mantém as tradições vivas. Essa frase nos faz pensar que, numa fase em que não havia como filmar e fotografar os acontecimentos, todas essas experiências foram transmitidas através de histórias, de músicas, de poemas, de geração para geração. Vamos lá então? Por meio da oralidade, as pessoas compartilham as suas tradições e os seus costumes com outras gerações. Leia a trova, criada por Aldemar Tavares. Para dormir numa rede, cumpre logo prevenir. Não é chegar e deitar, nem é deitar e dormir. Tem que procurar o jeito de dormir enviesado, pois, não dando esse jeitinho, não está em regra deitado. Então, nós temos ali a explicação das palavras que estão em destaque. Então, nós temos trova, que é texto poético formado por estrofes de 4 versos, como nós temos ali, né? A palavra prevenir quer dizer preparar-se para algo que vai acontecer. E enviesado quer dizer atravessado, na diagonal. Vamos em frente, então? Bom, após a leitura do texto, responda as questões. Qual a função do objeto citado no texto? Então, o objeto é a rede. Qual a função dele? Então, a rede é para dormir, para descansar, para se sentar. Existe uma maneira ideal de se usar esse objeto? Segundo o nosso texto, sim, deitar enviesado. Leia esse trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, que veio às terras que se tornaram Brasil com os primeiros portugueses que aqui chegaram em 1500. Então, o Pero Vaz, ele veio com a função de registrar por escrito todas as experiências que eles tinham aqui nas nossas terras. Então, a respeito do uso da rede, ele fala a seguinte situação: uma povoação em que haveria 9 ou 10 casas, as quais eram tão compridas, e de esteio a esteio, uma rede atada pelos cabos, alta em que dormiam, debaixo, para se aquentarem, faziam seus fogos. Então, o que ele diz ali, né? Ele diz que nessas casas, que seriam as ocas dos índios, né? Eles penduravam essas redes. O interessante é, gente, que o nome rede foi dado por Pero Vaz, provavelmente pela semelhança com rede de pesca, né? Acreditamos que seja isso. Por quê? Na língua indígena, a rede era ini. Bom, de acordo com a carta, responda as questões. Os portugueses nunca tinham visto uma rede até então. O uso de rede fazia parte da tradição de qual cultura? Então fazia parte da cultura indígena. E hoje esse objeto é utilizado pelos brasileiros? Sim, ainda é muito utilizado. Como o Brasil é muito grande, muito diversificado, em algumas regiões a rede ainda é usada para dormir, mas em alguns lugares ela é usada para descansar, como uma forma de lazer, ok? Então ali a gente tem, né, a explicação sobre quem deu o nome de rede e como se chamava rede antes disso. Bom, na tradição oral, as histórias e os conhecimentos são compartilhados por meio da fala ou do canto, sem o uso da escrita. Essa maneira de compartilhamento possibilita a preservação da história e da cultura dos antepassados para as futuras gerações. Eu quero que vocês grifem este parágrafo, que é um parágrafo muito importante. Lá com o seu marca-texto ou lápis de couro, vamos fazer essa marcação então. No Interpretando, nós temos uma foto ali, que é de um grupo Maori, que é uma etnia que habita a Nova Zelândia. É uma foto que foi tirada de 140 a 100 anos atrás, que mostra o grupo de pessoas da etnia Maori, certo? Em frente a uma casa que eles chamavam de casa de conversação. Era um local onde eles se reuniam para fazer rituais religiosos, discussões de assuntos importantes, compartilhamentos de histórias. Então era um lugar muito importante para eles, aonde se praticava justamente essa tradição da oralidade. Quantas pessoas foram retratadas na imagem? Então, se a gente voltar lá na imagem, nós vamos perceber que são 16 pessoas. Conforme o texto que descreve a imagem, que tipo de atividade era realizada na casa? Então, era realizada a tradição escrita ou era realizada a tradição oral?
Isso, a tradição oral. Ali nós temos uma informação, então, que os maores, até pouco tempo atrás, não tinham sistema de escrita próprio. Atualmente, eles usam 14 letras do alfabeto latino, que é o mesmo que nós usamos, para produzir textos escritos. Nós temos duas propostas ali. Em um mapa mundi, nós vamos encontrar a localização da Nova Zelândia. Então, vamos lá? Olha ali a Nova Zelândia. Então, a Nova Zelândia ela é formada por ilhas, certo? Próximo ali à Austrália, ok? Bom, a segunda proposta é para a gente saber alguma coisa a respeito dos maores hoje. Então, hoje, os maores compõem cerca de 10% da população da Nova Zelândia. A maioria deles vive nas zonas urbanas, como os neozelandeses de origem europeia. Muitos maores também mantêm viva a sua língua e a sua cultura tradicional e vêm trabalhando para reconquistar as terras que historicamente foram deles. É um povo muito alegre, né? Que faz muita festa, eles têm danças e músicas muito marcantes. Vale a pena pesquisar. Grupos étnicos como os maores, que não tinham escrita própria para registrar e dividir seus ensinamentos, realizavam esse compartilhamento de informações por meio da oralidade. Dessa forma, garantiam a continuidade das suas tradições. Os povos que habitavam o Brasil antes da colonização portuguesa também compartilhavam seus conhecimentos e saberes por meio da tradição oral. Os descendentes desses povos ainda se valem desse tipo de tradição na atualidade. Então aqui nós temos uma foto, né, que registra a casa de reza de uma aldeia indígena Guarani, lá de São Paulo. Esta construção apresenta os mesmos princípios da casa de conversação maori. Também é o local onde eles se reúnem para fazer festas, para fazer rituais sagrados, para conversar, para discutir, para contar história, para cantar música. Estão vendo lá que tem até, né, um instrumento musical, tem o violão, certo? E essas casas de reza também são chamadas de opi, que são sagradas para os tupi-guaranis, ok? Nas regiões, os indígenas penduram as redes para se acomodarem, sentam em grupos para ouvir e contar histórias, em uma prática que possibilita a preservação da própria cultura. Essas histórias podem ser de dois tipos. São narrativas antigas sobre a origem do mundo, né, contando mitos, né, histórias, como nós estamos estudando também nas lendas, certo? Essas histórias são chamadas então de mitos ou lendas. Ou narrativas das aventuras de um antepassado ou ensinamentos e discussões sobre a atualidade. A pessoa importante para fazer esse tipo de atividade são os xamãs, também conhecidos como pajés. Então, tanto xamãs quanto pajés são responsáveis pelos ritos religiosos e por orientar a condução dos cantos e danças. Eles é que guardam e contam as histórias da aldeia, são as pessoas mais importantes. Certo, gente? Vamos lá, então. Leia trechos de uma história contada pelo povo Inhegatu, falantes de Tupi-Guarani, e habitam a Amazônia, em uma área que abrange o Brasil, Colômbia e Venezuela. No princípio, contam, havia só água, céu, tudo era vazio, tudo noite grande. Um dia, contam, Tupã desceu de cima. Nesse momento, o sol apareceu no tronco do céu. Tupã olhou para ele. Quando o sol chegou no meio do céu, Tupã pegou uma mão cheia de terra, amassou-a bem e depois fez uma figura de gente, soprou-lhe no nariz e deixou no chão. Essa figura de gente começou a engatinhar, não comia, não chorava, rolava à toa pelo chão. Tupã, ao vê-lo grande, soprou fumaça dentro da boca dele. Já então, contam, ele falou. Quando a noite chegou, quando a lua alumiava já bonito, pareceu-lhe ouvir a banda do céu barulhar alguma coisa. Ele escutou bem, ouviu uma cantiga, sentiu alegre seu coração. Cantou também. Que bonito, né, gente? Então aqui eles fazem uma referência ao surgimento do ser humano. Como que o ser humano surgiu? Então, através de Tupã ou Tupã, que seria o deus deles, ok? Vamos lá, então? De acordo com a leitura, responda às questões. Então, nós temos ali, ó, Tupã ou Tupã é um dos principais deuses indígenas, o qual se manifesta por meio do trovão.
Letra A. Marque um X na alternativa referente à história de tradição em Nhengatu. Esse texto é de uma história sobre acontecimentos da atualidade ou é um texto que é um mito, uma lenda? Isso, ele é um texto que é um mito. Como os indígenas, por meio do mito, percebem a passagem do tempo. Então, naquele momento que na narrativa a figura de gente que era pequena e só engatinhava, cresceu. Tupana, ao vê-lo já grande, então dá a impressão de passagem de tempo. Nas tribos indígenas, quem geralmente narra, conta esse tipo de história é o xamã ou o pajé. Qual a importância do compartilhamento desse tipo de história para os povos indígenas? Que importância tem para preservar a cultura desse povo? Então essas histórias são passadas de pai para filho para manter a cultura deles viva. Em diversas sociedades, principalmente nas que não utilizam a escrita, os indivíduos mais idosos, os mais velhos, são os responsáveis por compartilhar conhecimentos com os mais novos, porque eles têm mais experiência, Assim é possível preservar as memórias dos antepassados e relacionar os acontecimentos do passado com os da atualidade. A tradição oral, além de ser uma maneira de contar histórias do passado, é uma forma de preservar a identidade de um povo, pois são os costumes, os hábitos e as tradições que tornam cada sociedade única. Sendo assim, preservar a língua, o vestuário, as técnicas de produzir objetos e utensílios, as músicas, as danças, o preparo de alimentos, os hábitos como dormir em redes, entre outros aspectos, contribui para a sobrevivência das tradições. É muito importante que vocês façam, então, que vocês grifem aqui sobre a tradição oral. Tá? Pega lá o lápis de cor, pega lá o marca-texto de vocês e vamos marcar aqui esse trechinho que é bem importante. Muito bem, vamos lá. Então aqui nós temos os homens de uma etnia Camaiurá, que são responsáveis por tocar a flauta, que se chama uruá, em um ritual em memória aos antepassados guerreiros, aos pajés e aos caçadores. Homens e mulheres de aldeias vizinhas são convidados para essa celebração, em que dançam, cantam, lutam e servem frutos aos troncos pintados, chamados quarupi, que representam os mortos. Bem bacana, gente? Essa nossa cultura. Bom, a convivência é importante para a preservação das tradições de um grupo de pessoas. O aprendizado ocorre durante as atividades que se repetem. Quando os indivíduos mais novos observam o modo de fazer e de se expressar daqueles mais velhos, que são os anciãos. A preservação das tradições orais não seria possível sem repetição de gestos, de cantos, de histórias, expressões artísticas, rituais, entre outros. Então, de tanto eles falarem, repetirem, recontarem, isso grava na cabecinha deles e eles passam para as próximas gerações. Há aproximadamente 15 mil anos, os seres humanos costumavam gravar imagens em paredes de pedra, geralmente em cavernas. Essas figuras podem ser chamadas de grafia. Então vamos lá. Nós temos ali um exemplo de grafia, Arte produzida entre 10 mil e 6 mil anos atrás, encontrada no Parque Nacional das Sete Cidades, lá no Piauí. E ali nós temos uma esteira produzida pela etnia Canela em 1950, então ela também é antiga, mas não tão antiga quanto a arte ali de pintura nas paredes, da aldeia de Ponto, no Barro da Corda, lá no Maranhão. Marque letra P na imagem que mostra uma grafia e uma parede de pedra e marque letra E na imagem que mostra uma peça feita com palha. Então ali nós temos o P e o E. Quais semelhanças e diferenças de produção entre essas duas criações? Então olha lá. Diferenças. A primeira foi feita com tinta vermelha em uma parede de pedra lá na pré-história. E a segunda, muito mais recente, feita lá em 1950 com palha. O que tem de semelhante é que as duas são expressões das tradições culturais de uma sociedade, não importando quanto tempo elas têm, ok?
Bom, nós vamos para o caderno de atividades, nós vamos fazer as páginas 71 e 72 sobre esse tema. Então, olha lá, falando sobre a oralidade, né? Leia esta imagem que mostra a área interna de uma casa indígena. Lembra que nós falamos que ela se chama Opi? Então, vamos lá. Que tipo de tradição é mantido pelos indígenas da etnia Guarani nas reuniões que acontecem no interior de uma Opi? É uma tradição escrita ou uma tradição oral? Isso, é uma tradição oral. Homens e mulheres participam das reuniões que acontecem em uma Opi. De acordo com a imagem, que outras pessoas frequentam esta Opi? Então a gente consegue ver ali que crianças também participam. Conforme estudamos, povos de diferentes épocas e lugares buscam preservar a própria cultura por meio de tradições orais. Ordene as letras destacadas para identificar uma das maneiras de preservar a cultura de tradições orais. Então tá tudo ali misturado, se a gente, ordenar, vai ficar mitos. Isso, então seriam os mitos, as lendas, as histórias que nós estamos estudando. Para os povos indígenas, quem é a principal pessoa que transmite conhecimento para preservar as tradições? Então é o pajé e o xamã. E para os povos africanos, quem é a principal pessoa que transmite conhecimentos tradicionais? Então, se a gente for ler lá, é o griot que é responsável por esta tarefa. A ilustração mostra como é o interior de um Opi. Em uma folha à parte, desenha as atividades que são realizadas nesse tipo de local. Então, vocês podem colocar lá, desenhar pessoas dançando de mãos dadas, pessoa idosa contando histórias para os mais novos, o pajé com o instrumento musical e os mais jovens apreciando. Você vai fazer da maneira que você quiser. Faça bem bonito e coloque na página que nós estamos trabalhando ali do caderno de atividades. Com a ajuda do professor e dos colegas, a gente vai pesquisar um mito de origem indígena e vamos registrar esse mito em forma de quadrinhos. Vamos dar um título para a nossa criação. Então, temos uma sugestão ali, existem vários mitos indígenas, né? Nós temos ali a sugestão do Curupira, que trata-se de um ser do tamanho de uma criança de 6 ou 7 anos, peludo como o bicho preguiça, de unhas compridas e afiadas, com o calcanhar para frente e os dedos dos pés para trás. Ele anda nu pela floresta. Ele toma conta da mata e dos animais e mora nos buracos das árvores que têm raízes gigantescas. Muito comum na floresta amazônica. As pessoas que não têm devoção pelo Curupira sentem medo, enjoo e náuseas a quilômetros de distância dele. Com essas pessoas ele brinca, fazendo com que se percam na mata. Então é uma sugestão. Vocês podem pegar o Curupira e fazer ali uma história em quadrinhos. Ou você pode pesquisar um outro mito da nossa cultura indígena, ok? Bom, agora nós vamos trabalhar lá na apostila a página 10, mas antes a gente vai dar uma pausa aqui e no próximo vídeo a gente continua, ok? Um beijo e até o próximo vídeo.